Oi, tudo bem? Vamos então para a nossa última aula sobre os chakras. Sahasrara Chakra. Até então, até pouco tempo atrás, eu achava que era Sahasrara e de repente descobri lendo direitinho essa Sahasrara, né? O que que isso tem a ver e o que que isso significa, né? Sahasrara significa as 1000 pétalas de lótus. Então, teoricamente, vocês vão ver num desenho aí que a gente tem um lótus, cabecinha para baixo, as pétalazinhas voltadas para baixo. É uma imagem bem conhecida também, acho que o budismo acabou divulgando bastante essa imagem. E o que que ela representa? Né? O ilimitado. Né? É muito comum a gente falar, fui lá 1000 vezes, fiz lá 1000 coisas, e o 1000 tem essa simbologia do ilimitado. Né? Então, são aquelas pétalas ilimitadas, infinitas. E o que, que é isso? O que, que é o infinito? O que, que é o ilimitado? Né? A nossa consciência, Deus. Né? Só isso eu já fiz o resumo da aula inteira. Então, novamente, é mais difícil abordar esses assuntos mais sutis, mais delicados. É mais fácil quando a gente fala de raiva, de ira, de sensações, do que quando a gente fala abrange energias mais sutis. Nem todo dia a gente consegue ter essa compreensão. Então, eu vou tentar me desdobrar aqui, na verdade, para tentar passar um pouquinho para vocês dessa simbologia do que é esse ilimitado. Independente da sua fé, independente da sua religião, imagino que tenha um maior, um criador, um Deus, um Jesus, um Shiva, um Buda, um Krishna, um Vishnu, Shakti e outras religiões aí que eu acabo desconhecendo, conhecendo menos do que dentro do hinduísmo. Então, o que que é essa simbologia com o Sahasrara? É essa união com o divino, é essa percepção que eu e o todo somos a mesma força, somos iguais. E o todo está em mim, em todas as minhas partes, até mesmo naquelas que eu não gosto de mim, tá? Então é quando a gente percebe a divindade que somos. Uma coisa bem simples de chegar, bem simples de alcançar. Acho que passam várias vidas e talvez a gente nem alcance essa compreensão. É... Então, o Sahasrara, ele tem essa questão com a união com o divino, a união com o nosso divino. Não aquele divino imperfeito que eu me sinto porque eu não consigo fazer aquele asana, porque o meu corpo assim assado, o meu cabelo assim assado, porque eu queria ser mais assado do que assim. Então não é esse divino. É aquele divino que usa de toda essa compreensão do assim e do assado para perceber que a vida é uma dança, para perceber o ritmo da música e a música na dança, que tudo isso é passageiro, que tudo isso flui num fechar de olhos, num último exalar. Acabou. Foi-se. A compreensão do corpo se desfez, mas a consciência se manteve. Então, essa é a morada, vamos dizer assim, da nossa alma. Esse é o chakra mais sutil. Tem algumas linhas que nem consideram como chakra, por ser a plenitude, por ser o centro da roda, mas que não tem um centro. O buraco negro que tudo ali fica girando, girando, ao redor daquele centro que não é o centro. Não existe um objeto no centro. O objeto é a consciência.
O objeto é a consciência da roda e do giro e da dança e da música e do ritmo e da fluidez. E não existe o ponto, aquele início. O brilho está no tudo. É difícil explicar isso, mas vamos lá, tem tempo ainda. Não tem um Bidya Mantra, não tem um som, não tem uma cor. Por quê? É um buraco negro. Né? Então, o mantra é o silêncio, onde tudo reverbera. Não tem um elemento como os outros chakras tinham. Não tem. O que tem é a compreensão. Então, a frase que fica desse chakra é: o eu compreendo. Então, eu entendo o que está se passando. Eu compreendo a situação. Mas nem sempre eu vou deixar me ser levado por ela. Então, compreendo, presencio, vivencio, estou ativo nela, mas eu não sou ela, tá? A fase da vida, né? É bem fácil a gente chegar nessa fase da vida, né? Então, como comentei no Enya Chakra, o sábio retirante, né, que foi morar nas ruas, o mendigo que se absteve da vida normal, da vida capitalista e tal, e foi viver de doações. Então é isso que essa fase também representa, mas não é aquele mendigo que se desfaz, que vai. É o sábio que está ali, que fala, que já percebeu, que já presenciou, que já vivenciou. Às vezes está mais lá do que para cá, mas o corpo ainda está conectado, né? Mas a compreensão está mais do lado de lá, né? Está mais sutil, está mais leve. Né? Então é essa fase da vida que representa. É para lá da aposentadoria, a nossa hora é extra. Né? Uma parte do corpo que a gente pode relacionar, eu não queria muito relacionar com o corpo, porque, como eu comentei, é um chakra que não tem forma, não tem cor, não tem som, não tem corpo. Mas às vezes a gente gosta de se relacionar e mostrar e o que está fazendo. Né? Então a gente pode relacionar com a nossa glândula pineal ou a hipófise, na verdade, no topo da cabeça. Mas não aquele topo da cabeça que a gente vem e toca a mão. O centro da cabeça, como se eu quisesse fazer um corte aqui e um corte no meio. Pã, bem no meio desse corte transversal, longitudinal e sei lá o que mais alto. Né? Então é esse o local dela. E na pineal, a gente já sabe que tem ali, a gente já sabe, né? Já foi mostrado, comprovado algumas vezes. Tem um médico que eu gosto muito, que eu adoro ouvir as palestras dele, que ele que está abrangendo, trazendo um pouquinho dessa espiritualidade para dentro da medicina. Ele está dentro da USP de São Paulo. Sérgio Antônio. Posso deixar aqui depois nos comentários alguns vídeos, eu posso passar algumas coisas para vocês falando sobre a glândula pineal, que tem toda a comprovação médica e dessa existência dessa glândula, tá? Que é essa glândula, só para trazer um resumo bem resumido mesmo, seria como uma antena captadora. E essa antena cristalizada na forma de um cristal ou de uma pétalazinha voltadinha para baixo, como a gente mentaliza, como mostram as imagens sobre essa região, né? Então essa pineal tem essa forma como se fosse um cristal. E esse cristal ele se ativa muito forte, ele brilha, né, nas imagens que ele mostra, ele brilha como se fosse um cristal, em todas as cores. E esse cristal que capta, vamos dizer assim, a nossa conexão com a nossa espiritualidade.
Então, quando a gente deixa a nossa espiritualidade fluir um pouquinho mais para a nossa natureza, para sair do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, quando a gente amplia a nossa espiritualidade para aquele olhar além do nosso corpo só, né? Dos nossos problemas mundanos, vamos dizer assim. Então, quando a gente enxerga essa espiritualidade, essa glândula já, essa luminosidade se expande um pouquinho mais, né? Por isso que dizem que a pineal é essa glândula. Olha quem apareceu aqui. Oi, Lola, fala oi aqui. Lola, olha para cima. Pedindo a hora do passeio. Né? Deixa eu ver na minha colinha aqui onde eu parei. A Lola me dispersou um pouquinho. Uma frase que fica muito intensa para esse chakra. O que eu vim fazer na Terra? Né? Qual que é, que eu sempre comento, a questão do Dharma, a questão da missão, do nosso propósito. Está muito forte, está muito ligado, porque geralmente o nosso propósito tem mais essa relação com a espiritualidade do que com a nossa carreira comportamental. Vamos dizer assim, aquela carreira mais metódica, alinhada, que a gente estudou para isso. A gente pode estudar e alinhar a nossa espiritualidade para tal. Como eu imagino que a maioria das pessoas que seguem na área médica, né, médicos, enfermeiros e tal, eles têm todo esse preparo, as escolas, tempo de formação e tudo mais, não tenho dúvidas disso. Mas que tem um preparo espiritual também para isso, porque às vezes são barreiras, são desconfortos que nem todo mundo tem essa facilidade de acessar, né? A questão humanística, a questão do olhar e se desfazer do seu próprio corpo, das suas próprias sensações a respeito do outro, sem conhecer o outro, eu acho uma profissão são profissões dignas, né, muito ricas e que a gente está aprendendo a valorizar só agora, né? Está valorizando muito mais agora nessa pandemia. Então, acho que tem sim essa questão do preparo, do dom, da nossa disposição e do nosso preparo emocional, do nosso preparo racional também, tá? Então é uma energia desse chakra que, vamos lá, ele transcende o amor pessoal, né? Então o cara ele não está fazendo aquilo, a maioria das vezes, pelo dinheiro, pelo conforto, pelo ego, pela conquista. Está fazendo pelo julgamento, não, como é que fala? Bom, está fazendo pela sua honra, pelo seu mérito, pelo seu próprio Dharma, de estar fazendo aquilo que é certo nos olhos dele, né? De salvar a vida do outro sem saber quem é o outro, só saber que o outro também tem uma família, né? O juramento de Hipócrates, né? Lembrei. Então tem um pouquinho dessa questão assim que transcende o amor pessoal, transcende o amor da carreira, transcende o amor ao dinheiro, transcende o amor à, à própria vida às vezes, para salvar o outro. Então é aquela coisa extremamente empática, é aquele amor profundo. Então transcende o amor pessoal, o amor da família, para viver o amor universal, né? Aquele amor mais pleno, mais sutil, aquele amor de mãe. Mas às vezes a mãe vai privilegiar o seu próprio filho do que o filho do outro, em algumas situações, né? Que é a questão da proteção da mãe. É esperado que a mãe faça isso. Então é aquela proteção da mãe universal, né? A proteção de Madre Teresa, né? Aquela proteção de estar satisfeita, presente por estar fazendo aquela minha missão,
por estar ajudando o outro, não pelo dinheiro, mas pela satisfação que me dá o ato de fazer, o ato de ajudar, o ato de estar. Então, não é o dinheiro que prevalece, não é o amor a mim, o amor ao ego, é o amor ao universo, é o amor ao outro. Sabendo que se eu posso ajudar o outro, eu estou ajudando a mim mesma, estou ajudando ao todo. Então, é mais essa questão que vai muito mais no amor universal, naquele amor idílico, né? Aquela coisa mais profunda, intensa, até rara de ser vivida. Aquele amor de São Francisco, né? São Francisco de Assis, e que tão bonito esse Papa trazer o nome e toda essa questão e toda essa simbologia do amor à natureza, né? Do amor às coisas simples, que não precisa do dinheiro. Claro, a gente precisa do dinheiro para viver, para pagar a conta, para morar, porque nada é de graça e tal. Mas quando a gente embala esse conhecimento, assim, eu tenho dinheiro para minha sustentação, então todo o restante, vamos compartilhar para o universo. Não é meu, é de todos nós, porque daqui eu não levo nada, daqui eu só levo nada, nem o meu corpo que aqui fica. Né? Então, que possa vir comigo essa emoção, essa sensação. E alguém continua aqui do lado, tá? Só pedindo esse amor universal. Bichinho aqui, ó, de olho. Vai lá. De olho lá dentro, escutando lá dentro o que está acontecendo, barulho de cozinha, a janta já sendo preparada. E aqui, será que vai rolar um passeio ou não? Você vai ficar sentada aí falando à toa? Deve estar passando isso na cabeça dela. Que os próprios animais, né, têm esse amor universal, um amor além deles, né? Os cães têm isso. Aquela questão que não precisa nada, ele só quer estar junto. Ele só quer estar presença, ele só quer estar ali na unidade, no grupo, né? Então, os animais trazem muito isso, a gente que acaba perdendo um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver. As doenças relacionadas a esse chakra. Bom, como ele não é de fato um chakra, é uma roda de energia que circula todo o restante, né? Vamos dizer assim. As doenças que vêm de uma forma nos desligando da nossa completude espiritual. Aqueles apagões, aquela quando a gente se afasta aquela dureza que nos afasta de quem nós somos. Isso é muito comum. Tem um exemplo desse na minha família, né? Eu falo meu avô cheiroso, né? Tá sendo muito complicado, assim, essa questão do desligamento dele. Ele se apega com tantos detalhes tão mesquinhos, mundanos, e esquece da completude da vida, né? Ele acabou de passar por uma cirurgia e 30 sessões de radioterapia, que está com câncer de pele bem no centro do externo. 30 sessões de rádio, não foi químio, foi rádio, mas com 96 anos, né? E aí o médico pergunta para ele, e aí, como é que foi? O que o senhor está sentindo? Está tendo alguma coisa? Está faltando? E aí, o que o senhor está sentindo? Eu só quero meu carro de volta, que eu quero voltar a dirigir. Ele perdeu o movimento das pernas por causa do Parkinson. Então, a única coisa que ele está sentindo é a falta do carro, né? E fica amaldiçoando o médico que tirou o carro dele e amaldiçoando as pessoas que estão ao redor dele por não deixá-lo mais dirigir, né? Mesmo depois de ter atropelado 2 motociclistas, 3, e ter batido o carro algumas vezes, né? Achamos melhor tirar o carro do velho antes que algo pior aconteça. Esses outros acidentes, graças a Deus, nada aconteceu. Então, não tem houve esse desligamento dessa luz espiritual
para ficar atrelado àquela carnificina, aquela dor, aquela sensação do corpo. E em vez de estar ali contemplando a beleza, a natureza, de estar contemplando a vida. Não, ele está contemplando a falta. Né? Então é difícil a gente ver, conhecer, saber, entender tudo isso e ali um seu exemplo, não perceber isso e você não conseguir fazer nada, mesmo depois de tantas conversas e aí vai. Cada um no seu tempo. Então, por isso que eu falo, às vezes passa vidas e vidas e a gente não percebe. E às vezes algumas crianças têm isso nato, né, que passam, você vê que a pessoa é uma eterna criança. Várias pessoas a gente conhece e fala isso, fulano é uma eterna criança, porque tem essa conexão com o divino, facilmente, né? Então, essas doenças que vêm no desligamento da nossa luz espiritual, a nossa ignorância, a nossa desconexão com esse lado espiritual, isso também é muito comum. Você vê ali na criança que tem todo aquele afloramento da espiritualidade, mas está ali não. Alma não existe, o corpo vai e acaba. E que a gente sabe que algumas religiões acabam pensando assim, que é essa etapa apenas, né? E você vê ali aquela vida além daquela vida, né? E tão pequenininho. Então, novamente, a desistência da vida, o suicídio, quando a gente se deixa se levar, quando a gente se afasta de nós mesmos, né? E outra coisa que mostra bastante também, tanto quanto o Ana Chakra, né? A falta de motivação. Quando a gente não tem a motivação para sair de casa, a motivação para pegar um livro, para estudar, para buscar algo novo, quando nada nos brilha os olhos. Vamos observar isso, porque alguma coisa a gente tem que brilhar. Para algo dentro de nós a gente tem que brilhar. E a arte é uma forma muito bacana da gente se espelhar nisso. Seja qualquer tipo de arte, através das cores, das formas, das palavras, das imagens, dos objetos, qualquer tipo de arte, do som, da música. A arte a gente deveria estar ativa, porque é através da arte que a gente coloca para fora o nosso lado espiritual também. Então a gente não pode deixar esse nosso lado artístico fechado. A gente precisa prevalecer essa luz, né? Então a arte coloca a gente em contato com o nosso lado espiritual, sim. Eu coloquei aqui nessa questão da arte, né? Quando a gente percebe que a vida consegue olhar ela como uma dança cósmica, né? Como não só a nossa vida, mas como todas as vidas e todas as vidas de todos os seres. Acho que nessa época a gente consegue observar bem isso, né? Como assim, de tanta falta de atenção do ser humano aos animais, um vírus que até então só cometia aos animais, algum tipo de animal que alguma vez, sei lá como, talvez por algum contato com algum animal que já teve impregnada a sua proteína humana, ou da forma como o humano se obteve daquela proteína daquele animal, e aquele vírusinho deixar todo mundo fechado dentro de casa para que a vida animal volte a ter uma vida animal, né? Volte a ter golfinhos em Veneza, né? Volte a dar liberdade a tantas vidas animais que a gente repreendia, né? Que a gente, como seres humanos, né? Por fazer de Deus a nossa imagem, né? Como superioridade, a gente foi crescendo na nossa superioridade e esqueceu dos animais, esqueceu da presença divina deles no nosso universo, na nossa Terra. E essa presença animal que trouxe esse vírus para nos colocar de novo em contato com essa presença, né? E olhar isso tudo como uma dança, olhar isso tudo como uma fase, como uma etapa, com uma música mais agitada, às vezes, uma música mais fúnebre, mas como uma música, uma dança,
como um gesto. Então, essa questão de colocar como uma arte, essa questão, o marido aí atrás, colocar essa questão de olhar através dos olhos da compreensão, não fisicamente, né? Emocionalmente, espiritualmente, né? A gente sair do racional. Quando a gente sai completamente do racional, opa, cheguei nesse chakra, tá? Então é essa busca pelo amor, a busca pela completude. É uma busca inerte de todos os seres humanos. Todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir completo. Mas quando a gente percebe que esse amor não está só no nosso parceiro, na nossa mãe, no nosso pai, nos nossos filhos. Esse amor não está nos nossos objetos, não está na nossa casa, nos nossos carros. Né? Quando a gente não se empossa de objetos, a minha casa, o meu carro. Não, isso não me completa. É uma casa que me traz segurança, é um carro que me dá mobilidade, mas é o amor que une a tudo isso. Nossa, vocês estão vendo essa luz do céu que tá bonita, né? Tá bem roxo agora, tá bonito. E eu já tô com a blusa roxa, tá tudo ficando roxo aqui, né? E roxo é a cor simbólica, né, desse chakra. Eu esqueci de falar isso, mas sendo que na verdade essa cor não existe cor esse chakra, seria mais um prateado. Mas ó, tá bem roxo, eu gostei disso. Obrigada, universo, obrigada por essa dança. Deixa eu ficar voltado para cá, ó, bem roxinho. Então, quando a gente não busca mais nos objetos, nas coisas, nas viagens até mesmo, ou nas pessoas, essa questão da completude, a gente já se sente completo. A gente não precisa buscar lá fora. Agora a gente não precisa buscar no amor, na compreensão. A gente já vivencia o amor, já vivencia a compreensão. Então, quando a gente começa esse olhar de autoconhecimento, começa dentro dessa busca do autoconhecimento, a gente está começando a vislumbrar nesse chakra. Tá? A gente está começando a buscar essa energia. Né? Quando a gente. E seja a forma que for de autoconhecimento. Aqui eu estou dando um instrumento para vocês, o instrumento dos chakras com a visão do yoga. Mas existem outras N formas de ferramentas de autoconhecimento. N, 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 N. Então, a que me fez sentido foi o yoga e é a que eu gosto de transmitir. Tá? Então, mas qualquer outra forma de autoconhecimento é que mostra que você é completo, que você pode vibrar assim na luz e no amor. Você é a luz e o amor. Você não está vibrando, você é. Você faz parte desse todo. Tá? Quando a gente não tem apego às coisas. Por isso, dos mendigos se abdicarem até mesmo dos seus nomes, dos seus documentos, né, para vivenciar algo mais completo, né? Quando a gente desfaz do apego à terra, ao corpo, aos objetos, ao dinheiro, ao valor, tá? Vamos lá. Tecido, parte do corpo desse chakra, né? Como eu comentei, ele não entra tanto na questão física, mas o que é bem comentado nesses textos, a questão dos nossos fluidos reprodutivos. Mas como assim, né? A questão física, já falei, cérebro, hipófise, pineal, mas a questão dos tecidos, esses fluidos reprodutivos. Ou seja, né, a minha representação, vamos dizer assim, o meu olhar para a nossa volta à Terra, a nossa confiança da Terra, né, desse ciclo, dessa dança, dessa natureza. Então, essa confiança, por que que os fluidos reprodutivos, né, mostram isso? Né? Porque que apesar de toda essa loucura, existem crianças nascendo, existem casais aí fazendo os seus planos de colocar filhos na Terra, que existem a Aurorinha, a Cecília, que acabaram de nascer e que estão aí para nos mostrar isso, nessa confiança que a gente tem na Terra,
na vida, nessa continuidade divina, né. Então, é essa representação quando a gente confia no nosso amor, quando a gente confia na vida, quando a gente confia em nós mesmos. Então, por isso que traz essa representação dos fluidos reprodutivos, tá? Ah, como nos chakras anteriores, eles também são muito sutis, né? Eles envolvem mais o pensamento, vamos dizer assim. Esse agora, abrindo mais um pouquinho para ver o roxo lá do céu. Que lindo, né? Mais um pouquinho vai dar para ver a lua. Tá bem atrás aqui desse coqueiro. Então, os dois chakras anteriores, né, tanto o Vishuddha quanto o Anya Chakra, eles trabalham muito essa região do pensamento, as emoções e o pensar. Agora entra a questão da consciência, né? Quando a gente brinca que eu costumo falar bastante que a ignorância é uma dádiva, né? Quando a gente nunca pensou sobre isso e está fluindo e está tudo bem, mas quando tem um peso a gente para, pensa e percebe a nossa relação. Então, opa, trouxe a consciência, entendi qual é que é. E agora eu preciso não dar mais esse peso, trazer a leveza para a situação, tá? Uhum. É livre de formas, livre do tempo, livre do espaço. Simplesmente esse chakra é como um buraco negro. É um buraco. É, existe, tá lá, né? O amor, a luz a que tudo doa brilho e doa a existência, né? O buraco negro ou o buraco do Sol, por exemplo, né? O Sol que todos os planetas ali transitam, ele está doando toda a sua força, sua luz, sua energia, e todos os planetas ali transitando em volta do Sol, e a gente sabe que o Sol é só um dos sistemas, que existem muitos outros buracos por aí, buracos negros, esse ainda é um buraco brilhante. Né? Então, é essa questão da gente olhar para a vida através da arte, através da sutileza, através das simbologias, através do amor, através da luz, sem ter que colocar formas. Deus não tem forma. Deus pode ser qualquer um. Deus pode ser a todos, em todos os lugares, em todos os espaços. Simplesmente é. É. E é essa questão e Deus está ali, doando a existência dele para nós, compartilhando da dele para vivenciar a nossa. Acho que eu falei tudo sobre esse chakra. Simples assim, né? Fala de Deus. Simples assim. Os asanas, então, como não tem corpo, não tem forma, é até difícil a gente falar de asanas, então eu vou montar uma praticazinha mais ou menos mostrando como que a gente vai fazer, mas são as posturas meditativas, contemplativas, a contemplação do fogo, a contemplação das cores, a contemplação das pedras, a contemplação da natureza, contemplação da fumacinha, da xícara de chá, da xícara de café, a contemplação do tempo, contemplação das horas, as posturas de lótus, né, Padma e todas as suas variações, e as posturas de apoio sobre a cabeça, novamente. A Lola foi deitar ali atrás, foi se colocar na câmera. Ah, cara, você não vai me levar a passear, droga. Né? Então, todas as posturas que a gente traz mais a energia para essa região da nossa cabeça. Mas a gente não precisa se apegar às posturas, porque nesse chakra a gente não está preocupada com elas. A gente está preocupada com a nossa essência, com a nossa consciência, com o nosso ser, tá? Então eu vou colocar sim uma prática, provavelmente vai ser muito mais meditativa do que prática física, embora tenha um pouquinho de apoio sobre a cabeça, um pouquinho de invertida, então a gente vai aquecer um pouco o corpo, tá?
um exercício de meditação, que é a consciência é o olho dos seus olhos. Então, é o olhar através dos olhos que tudo vê e desmistificar esses olhos, que às vezes esses olhos vêm cheios de julgamento, às vezes esses olhos vêm com vivências e experiências não tão queridas, não tão bacanas, e aí vem com um peso, uma sensação. Então, é simplesmente o olho que vê e não julga. O olho, né? Então, a consciência é aquela que permeia o pensamento, o olhar e as sensações que vivencia, tá? E para finalizar aqui esse estudo, todos esses estudos dos chakras, tá? Para finalizar eles, eu vou colocar, trouxe uma frase novamente aqui desse livro, Chakras, do Tales Nunes. Estou devorando ele, tá uma delícia de ler. E ele termina assim, com a seguinte frase, falando do Sahasrara e terminando o livro, que é a expressão, de novo, da necessidade das artes e tal. Mas só para fechar, vou ler um trechinho bacana para fazer um compilado sobre todos os outros chakras, tá? A força da vida, nossa energia kundalínica, é a energia que me trouxe do medo da morte, Muladhara, a plenitude e eternidade da consciência. Então, a minha vontade de viver, primeiro chakra, Muladhara. Plenitude que me seduziu, Swadhisthana, nos objetos do mundo, que me fez o encanto de minhas conquistas, Manipura. Então, houve ali a sedução através das emoções, segundo chakra, que se fez de encanto em minhas conquistas, Manipura. Ego, está feliz de ser quem eu sou, né? Que me acompanhou no deserto da solidão e se fez luz em minha alegria de doar, Anahata. Que foi brilho a me convidar a aceitar o que quer que fosse de mim, Vishuddha, desapegar dos medos, né? E que se fez luz a iluminar a minha arrogância e ignorância acerca de mim mesmo, Anya Chakra. Enfim, chego diferente, de onde sempre estive, transformado pelo conhecimento da jornada em ascensão. Estou nas alturas, mas daqui, espaço não é diferença. Estou no outro tempo, adiante, mas daqui, o tempo é uma ilusão da qual não acho graça. Vejo o mundo fluir como uma dança no espaço da consciência. E aqui encontro a minha sabedoria. Lindo, né? Então, essa frase, assim, eu acho que serviu bem bacana como um fechamento para essas aulas. Eu vou, depois, quando vocês degustarem bastante, ouvirem várias vezes e perceberem, eu queria que vocês me trouxessem novos temas para a gente trabalhar, novos olhares, tá bom? Eu vou até tirar uma foto dessa frase e vou passar aqui para vocês, tá bom? Beijo no coração, espero ter ajudado aí um pouquinho nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de encontro com o nosso Sahasrara, né? Com esse encontro ilimitado de nós mesmos, com esse encontro eterno de ser a nossa própria existência, tá bom? Beijo no coração, até a próxima.